Nós estamos numa série de mensagens e nós estamos estudando agora no mês de fevereiro Colossenses, o livro de Colossenses. E hoje é a nossa quarta mensagem, ainda dentro do capítulo 1. Então nós vamos estudar hoje mais um pouquinho de Colossenses capítulo 1. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Hoje nós vamos estudar o versículo 18 e o versículo 19. Colossenses capítulo 1, 18 ao 19. Se você não trouxe sua Bíblia, será projetado aí no nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Vamos ler juntos? A gente está lendo juntos todo domingo, né? 1, 2, 3 e... Ele... Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa linda canção que nós preparamos no nosso coração, onde nós estamos refletindo também em Colossenses de que tudo é sobre o Senhor, de que nada do que existe, a começar por nós, é fora do Teu plano e é fora, Senhor, das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque Colossenses nos leva a centralizar Cristo Jesus na nossa vida, Cristo Jesus nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, em tudo que nós vamos fazer. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra que é viva e eficaz, e é ela que é inspirada por Deus, útil para nos ensinar e para colocar em ordem aquilo que não está na nossa vida. E que ela possa falar conosco nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem desse quarto capítulo é a supremacia de Jesus na igreja. E nós já falamos sobre alguns pontos dentro de Colossenses, sobre Jesus ser supremo sobre o Evangelho, em que o Evangelho ele aponta para Jesus e fala sobre Jesus totalmente. Nós também já vimos que Jesus é o autor da nossa redenção, e Ele é quem nos dá essa redenção, essa vida eterna. Semana passada nós vimos que Jesus ele é preeminente sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Todas as coisas criadas foram feitas por Deus, por meio de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus ser supremo, ser a pessoa mais importante dentro da igreja. E sem surpresa nenhuma, deveria estar no nosso coração isso. Porém, um triste dado é que, para alguns, isso não parece óbvio. Para algumas pessoas, Jesus ser o centro de uma igreja não é tão óbvio assim. Por quê? Porque hoje você olha e nós vivemos um tempo de tanta sujeira nas lideranças das igrejas e de igrejas que vivem com medo dos seus líderes, vivem como se só os seus líderes tivessem acesso a Deus, ou só eles pudessem falar com Deus, que nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. Você, meu irmão e minha irmã, que já tem uma caminhada com Deus ou está iniciando uma caminhada com Jesus, você precisa ter em ordem isso. Aliás, em mente isso. Cristo Jesus, Ele é o dono da igreja. Amém? Amém. Ele é o dono da igreja. E por que disso? Por que é importante falar isso? Por alguns pontos, pode passar. Eu lembrei de alguns, e talvez você já se identificou em algum, ou já viu alguma coisa aqui, ou já teve alguma dessas pontos. Pastores e líderes autoritários nas igrejas, que têm abusos de poder, eu digo. Pastores e líderes que se acham cobertura espiritual na vida dos membros. Pastores e líderes sem conhecimento bíblico adequado. Pastores que simplesmente se levantam no meio de uma igreja e dizem assim: eu sou pastor, e vocês têm que entender que eu sou pastor. Membros da igreja que não conhecem e não estudam a Bíblia. E aqui, meu irmão, é que pega. Por que tem tantos falsos líderes no meio das igrejas?
Porque muitos membros não abrem suas Bíblias e eles não sabem discernir. Então o foco sobre Jesus, ele perde o sentido. Todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da graça. Mas a partir do momento que um líder ele se acha maior do que Jesus dentro da igreja, há um problema. Como se as decisões fossem dele e não de Deus. Quem morreu por você e por mim não foi o pastor da igreja. Não foi o líder que você teve na sua vida. Foi Jesus. Foi Cristo Jesus que entregou a sua vida por nós. E por isso que é um assunto tão delicado. Existem muitos líderes bons, pastores fiéis, pastores bíblicos, pastores que amam as ovelhas, mas o contrário é verdadeiro também. Existem muitos líderes que não são fiéis à palavra de Deus, que não estudam as Escrituras, que não se apegam aos bons livros, que não amam as suas ovelhas, que não têm cheiro de gente e que se acham donos das igrejas. E Paulo aqui está confrontando isso. Paulo está colocando as coisas no seu devido lugar. Aonde nós entramos em tudo isso? O que acontece, por exemplo, aconteceu no período da Reforma Protestante. Foi justamente isso. O povo, o clero, não tinha acesso à palavra de Deus e dizia amém para tudo o que se ouvia dos papas. O que nós podemos denominar em nome de Deus, muitas vezes, se você hoje vê autos absurdos dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Basta alguém pegar um celular e fazer uma live lá e dizer que é um líder, um pastor, e que em nome de Jesus vai acontecer uma coisa legal na sua vida, você diz assim, uau, que legal, era essa palavra que eu precisava ouvir. Mas aí você não vê a procedência, você não estuda a palavra de Deus, você não coloca em análise aquilo que o cara está falando, ou que aquela mulher está falando, mas simplesmente porque você confia na máxima em nome de Deus, às vezes você aceita muita coisa. Irmãos, nós somos chamados a sermos críticos das coisas que nós ouvimos, em nome de Deus. Você sabia? Nós somos chamados a ser como os bereanos em Atos. Paulo pregava para eles, o que os bereanos faziam? Quem lembra? Iam papirar o que Paulo estava falando. Paulo, volta amanhã, Paulo, que nós vamos estudar o que tu falou, vamos analisar o que o Senhor falou e vamos ver se está tudo certo. E era Paulo que nos entregou maravilhosas cartas, uma das maiores, maior número de cartas do Novo Testamento é de Paulo. Então nós temos que ter senso crítico para aquilo que nós ouvimos. Então, irmãos, Paulo nos chama a colocar Jesus no centro novamente daquilo que é mais importante para Deus, que é a igreja, o povo dele. E a gente vai ver onde que entra essas coisas. Eu quero dizer para os irmãos, e enquanto eu for pastor dessa igreja, você vai ouvir eu falar isso. O meu desejo para a nossa igreja, tem sido a minha oração isso, não é que a nossa igreja seja popular, não é que a nossa igreja seja reconhecida, mas que ela seja aprovada por Deus em primeiro lugar. É isso que nós precisamos. Tem muita igreja popular que não é aprovada por Deus. Nós precisamos ser aprovados por Deus. As pessoas que compõem a nossa igreja precisam ter uma vida com Deus. A nossa igreja precisa ser, antes de ser contemporânea, ser popular, ser relevante, ela precisa ser aprovada por Deus, ela precisa ter os seus membros ensináveis, ela precisa praticar piedade, ela precisa praticar santidade, ela precisa mergulhar nas Escrituras e ela precisa refletir Jesus em todas as coisas, em todas as esferas. Quem está na recepção precisa refletir Jesus, quem está nas crianças precisa refletir Jesus. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Rodrigo Bibo vai dizer sobre a igreja, ele diz o seguinte: a igreja é um povo sem leigos e cheio de clérigos, dotado, comissionado e apontado por Deus para continuar o seu serviço e a sua missão no mundo. A igreja não tem um ministério, ela é um... O que diz aí? Ministério. O ministério de Deus, ela não tem uma missão, ela é uma missão. Qual é a missão que a igreja tem, irmãos? Quem se arrisca? Pregar Jesus Cristo, né? Fazer discípulos. É um dos textos mais ignorados pelos cristãos hoje.
Portanto, vá ao mundo, vá na Viraí, vá ao centro, vá aonde for e faça discípulos. Você mesmo está sentado aí, você é chamado para fazer discípulos. Aonde você estiver, seja no campo, seja no centro, seja no banco, seja onde você estiver, você e eu somos chamados a fazermos discípulos. E os líderes ficam aonde? Aonde fica a liderança da igreja? Mas antes eu queria ler um texto com você que vai ajudar a gente a compreender Colossenses. Pode passar. Olha o que 1 Pedro diz sobre o povo de Deus. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz aí os líderes da igreja? Sim ou não? Não. Não diz ali, vocês pastores são um povo escolhido de Deus. Vocês, a igreja de Jesus, é o povo escolhido de Deus. É esse reino de sacerdotes, é essa nação santa, é essa propriedade exclusiva de Deus. E assim nós podemos, como igreja, como família, mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é tudo que está aqui. Se você tem uma vida com Deus, se Jesus é o teu Senhor, se você é crente, cristão, você está aqui. E você é chamado para refletir, para chamar pessoas, para fazer discípulos. Eu e você. Às vezes se apresenta uma pessoa para você, meu irmão, para você, amigo seu, amiga sua, começa a falar, querer saber sobre Jesus, o que tu faz? Eu preciso ir lá mostrar, passar para o pastor essa pessoa, para responder todas as perguntas dela. Mas ela foi em você, Deus quer usar você. É você. Que nós estamos aqui para ajudar, no meio do povo. Mas é você, Deus chamou você. Nós somos a igreja de Jesus e Paulo vai dizer aqui. Então, biblicamente, todo aquele que confessa a Cristo como Salvador é sacerdote de Deus. A igreja não é composta de duas classes de pessoas, homens e mulheres de Deus, e em separado povo. Segundo o Novo Testamento, ou você é um homem ou uma mulher de Deus, ou você não pertence ao povo de Deus. E atualmente a maioria dos evangélicos se enxerga assim. Então eu trouxe para você um exemplo. Pode passar, Léo. De como as pessoas ainda enxergam a igreja. À minha direita, as pessoas enxergam assim. Existem os pastores, os líderes de ministério e a membresia. É assim que as pessoas enxergam. Mas no Novo Testamento, nós somos assim. Existe o povo de Deus e Deus coloca uma liderança sobre a igreja, mas é dentro desse povo. É junto com esse povo. Trabalhando junto. Olha o tamanho da nossa igreja. Você acha que uma pessoa cuida de todo mundo? Sim ou não? Líderes de PGM, vocês cuidam de pessoas. Então nós precisamos entender isso. Nós somos o povo de Deus. Paul Stevens diz para nós o seguinte: pode passar, Léo. Ao entrar no mundo do Novo Testamento, nós encontramos apenas um povo de Deus, com líderes entre o seu povo. Por mais que uma pessoa ocupe uma posição de liderança no meio do povo, ela não é mais especial, não é ungida. Em Cristo, todo o povo é ungido e capacitado para engrandecer o nome do Senhor. O nome do Senhor. Todos nós. Deus chamou você para fazer discípulos, tendo um mês de conversão. Tendo 30 anos de igreja, a missão é a mesma. Levar a palavra de Deus e glorificar a Ele em tudo que a gente faz. Eu não sei falar, a gente ouve muito isso, né? Mas eu não sei nem orar em público. Deus usa você. Do seu jeitinho. Deus vai usar. Deus vai usar. Então nós precisamos ter isso em mente. Bom, agora indo para o texto, Paulo ele então centraliza Jesus na igreja. E eu queria refletir algumas coisas sobre esses versículos que Paulo deixa bem claro. Em primeiro lugar, Cristo é a cabeça da igreja. Paulo sai falando isso para o povo de Colossos e fala isso para nós. Irmãos, a igreja tem uma cabeça, Cristo Jesus. Um estudo diz que nas primeiras cartas de Paulo, que Paulo escreve no Novo Testamento,
Ele não escreve acerca de Cristo como cabeça da igreja, mas da igreja como corpo de Cristo. A responsabilidade dos membros da igreja frente ao corpo de Cristo. O seu propósito naquelas cartas era mostrar que um único corpo tem muitos membros. E o seu objetivo em Colossenses, entretanto, é mostrar que Cristo governa sobre toda a igreja. Em Colossenses nós vemos a preeminência de Cristo. Assim como um corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe à parte de Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, essa igreja está morta. Se Cristo não é a pessoa mais importante da igreja, essa igreja está morta. Visitante, você é a segunda pessoa mais importante do culto. A primeira é Jesus. Sempre vai ser. Em todo o tempo. Nós precisamos ter isso em mente. As pessoas entram, saem da igreja, entram, saem, porque elas não têm noção de quem a igreja é. Não é do Jardel, não era do Vini. É de Jesus. Se você fica ou sai por um pastor, por um líder, meu irmão, teu foco está errado. Você está olhando para o lugar errado. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Se Jesus não for o centro da igreja, a igreja está morta. Olha só o que o próprio Jesus diz sobre uma igreja assim em Laodiceia. Pode passar. Você deve conhecer esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Cristo escreve essa carta para Laodiceia, uma das primeiras cartas do Apocalipse das igrejas. E eu já vi muito pastor e líder pegando esse texto e dizendo assim, não, usando como apelo. Abra a porta do teu coração para Jesus entrar. Jesus está batendo na porta do teu coração para você entrar. Só que não. Aqui, Jesus está mandando uma carta para uma igreja que deixou Jesus de fora. Não é sobre o coração, é sobre a igreja. Então, Jesus está batendo na porta lá e dizendo assim, ei, vocês estão realizando cultos, vocês estão realizando eventos, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas eu não estou aí no meio de vocês. Eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora. Pode passar. Igrejas podem existir anos e anos, meus irmãos, com Jesus de fora. Porém, nada mais são do que uma casa abandonada. Pode existir. Nossa, aquela igreja tem 20 ministérios. Nossa, aquela igreja faz um monte de coisa. Mas se Jesus não for o centro, Jesus está de fora. Se não for tudo sobre Jesus, Jesus está de fora. Então, Paulo ele coloca Cristo como cabeça da igreja. Aqui existem 2 pontos. Cristo é a cabeça orgânica da igreja, ou seja, ele é a sua fonte de origem. Não foi o homem que criou a igreja, foi Cristo que reuniu o povo. Cristo é a cabeça governante da igreja, é Ele quem governa, controla e dirige. É Ele. Não é membro, não é pastor, não é líder, é Cristo, é a Bíblia. Nós somos pautados por isso. É aquilo que as Escrituras dizem. A igreja tem estatuto também, tem todo o CNPJ, todas as coisas, mas nós somos pautados pela palavra de Deus. Segundo lugar, Paulo nos ensina aqui que Cristo é a fonte da igreja. Aqui, essa palavra significa começo, princípio, origem, e refere-se à prioridade temporal e ao poder originador, revelando que Cristo é a fonte da igreja. A igreja é a ideia de sua mente, o plano do seu coração, o desejo da sua vontade, a obra do seu penoso trabalho, o resultado do seu amor e o objeto do seu cuidado. Hoje eu estava terminando um livro de manhã, e ele terminava dizendo assim, fazendo uma pergunta sobre amor. E é interessante porque o livro ele faz uma reflexão sobre aquilo que Jesus fala para os seus discípulos. Isso vocês reconhecerão se vocês amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então a igreja ama uns aos outros, não como esperando algo em troca, mas sim como um modelo dado por Cristo, amando a igreja. Quando a gente inverte esses valores, quando a gente ama pessoas esperando algo em troca, e não como Cristo nos amou, a gente se frustra. E a gente fica sentado, estagnado, esperando as pessoas nos amarem. Quando o Evangelho diz que nós temos que amar as pessoas como Cristo amou.
como Cristo se doou. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Morrendo por ela. Então, amor é diferente na igreja. Você ama, em primeiro lugar, porque você foi amado. Você perdoa pessoas na igreja porque você foi perdoado. E se você não perdoa pessoas, você não tem parte com Deus. A sua oração nem é respondida. E o primeiro probleminha que acontece que às vezes com os irmãos, um com o outro, sai da igreja. Lá não dá para ficar. É imperdoável. Mostra que a pessoa não entendeu o evangelho ainda. O evangelho não criou entranhas ainda, não entrou nas entranhas, não transformou, não constrangeu, não quebrantou. Porque nós, sempre quando entramos na igreja, nós não somos melhores uns que os outros. O pastor não é melhor que uns com os outros. Nós somos pessoas que fomos perdoadas e amadas por Deus e vamos continuar sendo. Independente do cargo que você tenha na igreja, você não é melhor ou maior, eu não sou melhor ou maior do que você. Eu sou tão pecador quanto. E é isso que Jesus nos conduz a fazer. Ele é a fonte, Ele é quem amou a gente, Ele é quem cuida de nós, é Ele quem nos dá todas as coisas. Terceiro, último lugar, Cristo, Ele é o vencedor da morte. E agora Paulo fala por que aos Colossenses que Jesus é o cabeça da igreja e a fonte da igreja. Porque quem morreu por ela foi Jesus. Quem venceu a morte foi Jesus. Não foi ele, não foi Paulo. E é legal porque lá em Coríntios, por exemplo, tem uma briga de lideranças lá. Não sei se você já leu Coríntios, mas tem. Né? E tinha uns 3 times lá, 4 times, né? Tinha o time de Paulo, que dizia que eles eram pastoreados por Paulo. Só que dentro de Coríntios tinha um cara chamado Apolo. E Apolo ele era um grande pregador. Ele falava muito bem, ele tinha uma eloquência para falar assim, muito diferente de Paulo. Paulo falava muito, né? Os teólogos dizem, né? Apolo ele era muito inteligente, ele falava bem e tal. Então tinha uns caras que gostavam mais desse tipo, assim. Então eles ficavam dizendo, você é de Paulo, eu sou de Apolo. Aí tinha um grupo que dizia assim, eu sou de Pedro. Pedro andou com Jesus, Pedro estava lá. Né? Pedro errou, negou, mas ele andou com Jesus. E aí tinha aquele grupo dos desigrejados. Você sabia? Tem lá na igreja, tem na Bíblia também os desigrejados. Eu não sou, Vitor, de Paulo, de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou do movimento Jesus. Eu não preciso de Paulo, de Apolo, de Pedro, da church, não preciso de nada. Eu sou de Jesus. Entendeu nada? Não tem como ser de Jesus sem ser da igreja, não tem como. E aí, não minta para o seu coração achando aquilo que as pessoas dizem quando eles não querem vir na igreja mais. Deus não está lá, Deus está em todo lugar. É verdade, mas Ele está lá também. E se Ele está lá, Ele precisa ser adorado lá também. Ele precisa ser cultuado lá também. Que você precisa tanto dessas pessoas quanto elas precisam de você. É a comunidade do povo de Deus, de Jesus. Irmão, pastor passa, líder passa, ministério passa, mas a igreja de Jesus permanece. Ela permanece. E é nela que você tem que fincar seus pés. É nela. É na igreja de Jesus. Você viu a pandemia aí. Fechou as igrejas, mas as igrejas não fecharam. Foi para online, foi as primeiras reuniões. Em Atos, começam as igrejas nas casas. Depois se tem a necessidade de fazer. Então nós precisamos entender isso. Você precisa da igreja. Cristo é o vencedor da morte. A ressurreição de Cristo é a razão de existir a igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haverá igreja. O sepulcro vazio é o berço onde a igreja nasce. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida disponível para o seu povo. A ressurreição de Jesus é também o poder do qual a igreja vive. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele não apenas ressuscitou como aconteceu a outras pessoas. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, triunfou sobre ela. Então, concluindo, você entende por que falar sobre igreja é algo sério e importante e atual para cada membro da igreja, para cada um que tem as suas responsabilidades. Porque nós vemos homens e mulheres brincando de ser cristãos, usando de manipulação para enganar o povo que foi comprado por Jesus.
Pastores que não têm um pingo de temor ao Senhor e de entender que não são tão miseráveis e pecadores como qualquer outra pessoa. Você não precisa de alguém chamando você de lindo toda hora. Você precisa de alguém apresentando Jesus para você. Entende? Você não precisa. Lindo você é. Aceite, né? Você precisa entender quem você é realmente. Jesus, antes de dizer que você é lindo e alvo do amor dele, ele precisa dizer para você que você é um pecador, que se morrer sem ele está perdido eternamente. Então é isso que você precisa ouvir. Para de emprestar seus ouvidos para isso. É uma musiquinha no fundo, alguém dizendo que você é legal. É uma musiquinha no fundo dizendo que você é muito especial. Jesus fala sobre isso. Sabe como é que Jesus fala? Você olha sempre para aquela cruz ali. Sempre. A maneira que Jesus disse para nós que nós somos especiais, amados, podemos ser perdoados, transformados, não é sobre nós, é sobre aquilo que ele fez na cruz por nós. Cristo amou a igreja se doando por ela. Não dizendo que você é bonito. Não dizendo que vai acontecer alguma coisa legal na sua vida esse ano. E se não acontece, você vai fazer o quê? Entende? Então preste bem atenção naquilo que você está ouvindo. Cristo morreu pela sua igreja, não seu pastor. Quem cobre a tua vida é o sangue de Jesus. Quem perdoa o teu pecado é Jesus. Quem redime a tua vida é Jesus. Quem foi moído na cruz por você foi Jesus. Você precisa estar sob a cobertura espiritual de Jesus, do sangue de Jesus. Pastores e líderes são importantes no povo, claro que são. Quando eles estão de acordo com as Escrituras. Quando eles pregam a palavra de Deus. Isso não faz deles pessoas melhores, seres que não pecam, não. Inacessíveis, não. Que a palavra de Deus, meus irmãos, quem estuda vai saber disso. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais a palavra de Deus te lê e te mostra quem realmente você é. E o quanto você é carecedor dela. O quanto você precisa dessa graça, desse amor, desse alcance. Então, por fim, esse é o meu desejo para a nossa igreja refletir essa noite. Pode passar. Uma igreja focada em Jesus. E o que é uma igreja focada em Jesus? Em primeiro lugar, a igreja focada em Jesus é uma igreja, o que diz aí? Normal. Uma igreja normal. Igreja de Jesus, feita para a glória dele e engajada na sua missão. Uma igreja normal. Simples. Isso é uma igreja. Segundo, a espiritualidade de Jesus. Ele é a nossa fonte, a nossa origem. É o alvo da pessoa que nós queremos ser e nós podemos ser. Os cristãos, eles se transformam, eles devem ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Então a espiritualidade é Jesus, o foco é Ele. Terceiro, a recuperação é Jesus. A recuperação não depende do que você faz, e sim do que Jesus pode fazer na sua vida. Ele é quem restaura a sua vida, Ele é quem cura a sua vida, é quem transforma o seu ser, é quem cura e quem vivifica. É Jesus. A ação é um fruto que Jesus produz em nós. Cada membro da igreja reconhece que é um ramo ligado na videira e que existe para manifestar as intenções de Deus no mundo. E por fim, a teologia é focada em Jesus. A teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, deve nos levar até Jesus. E a teologia sistemática, ela nos deve apontar para Jesus. Deve apontar para Jesus. É sobre isso. Deixo claro aqui que não estou dizendo que igrejas que têm grandes ministérios, grandes coisas, são erradas. De maneira nenhuma. São maneiras de enxergar a igreja. Mas a gente tem exemplos lá em Apocalipse de igrejas que faziam muitas coisas, mas que receberam uma reprovação de Deus. Porque o foco não estava em Jesus, e sim nos eventos. Então isso é um ponto que nós devemos olhar. Irmãos, uma palavra a cada membro da nossa igreja. Não dá para dizer que nós amamos a Jesus se nós não amamos a igreja dele. Você já conheceu alguém que se diz que ama o evangelho, mas não ama a igreja? Apesar de que as pessoas dizem amar o evangelho, mas não amar a igreja, é na realidade impossível. É impossível. O evangelho é uma mensagem, e essa mensagem, quando abraçada e crida, ela cria um povo.
E esse povo, por sua vez, demonstra as promessas e a verdade dessa mensagem. Chame isso do maior ciclo virtuoso da história. O Evangelho cria a igreja protege e apresenta o Evangelho. Então, o que é uma igreja? Invisivelmente são as pessoas que Cristo salva. Visivelmente é onde vestimos todas as realidades individuais e corporativas do Evangelho. Nós nos reunimos para ouvir o Evangelho e afirmar a participação um dos outros no Evangelho por meio daquilo que Jesus nos pediu. Isso protege o Evangelho. Então nós nos dispersamos para obedecer a tudo que Jesus ordena. E isso mostra o Evangelho. Amar uns aos outros como Jesus nos amou, sacrificialmente em face da nossa natureza pecaminosa. E por fim, a última citação que eu deixo para você pensar. Aqueles que amam o Evangelho vão amar uma igreja, enquanto aqueles que abandonam a igreja efetivamente abandonaram o Evangelho. O Evangelho cria a igreja protege e mostra o Evangelho. Você não pode ter um sem o outro. Não tem como. Se você ama o Senhor, você ama a igreja dele. Imagina assim, você diz que ama Jesus, mas aí é mais ou menos você dizer que você não ama o céu. Porque no céu terá o povo dele lá. Semana passada eu disse que no céu não vai ter ranço, não vai ter problema com pessoas, relacionamentos. Se nós amamos a Jesus, nós amamos a igreja dele. Com pessoas difíceis? Sim, todos nós somos. Todos nós somos. Às vezes as pessoas, o Jardel é legal, mora comigo para te ver como eu sou legal. Eu sou um mala. Ontem eu estava dizendo para o Alex, né, eu não sou brabo, eu sou meio ranzinza às vezes. Em dia que eu estou de mau humor, mora comigo para você ver. Mas eu sou um pecador alcançado pela graça. E todo dia se levanta e diz, meu Deus, se não for o Senhor, mas a igreja é do Senhor Jesus. É sobre ela que nós precisamos falar, é sobre Cristo. Eu não gostaria de um dia chegar no céu ou receber uma carta como aqueles líderes lá das igrejas do Apocalipse receberam. E aí você começa a ler as páginas e imagina a liderança feliz porque, nossa, olha só, Jesus está elogiando tudo que a gente faz. Olha, o nosso Instagram é muito legal, olha só, Jesus gosta das nossas fotos, até dos rios, olha só que legal. Aí chega no final, Jesus, beleza, mas eu não estou no meio disso aí. Jardel, o louvor é bem legal lá, mas eu não estou no meio do louvor. Entende? E a gente tem uma crise muitas vezes que a gente acha que o louvor existe para comover a gente, não é? Mas não. O louvor existe no culto, não é para você e para mim, é para Jesus. Nós devemos engrandecer o nome de Jesus juntos. Se tinha um pensamento antigamente que dizia assim, que os líderes do louvor, eles eram os condutores da igreja. Errado. O louvor louva, mas a igreja louva junto. Porque se não tiver música, a gente pode adorar com as nossas vozes, com a nossa vida, com as nossas palmas, com todas as coisas que Deus criou. A natureza, como nós vimos semana passada, adora o Senhor. Mas Deus dá dons diferentes para as pessoas. E louva a vida de cada irmão que vem aqui, canta e toca, porque eles sabem que eles devem tocar para o Senhor e não para a igreja. A igreja canta junto com eles. Amém?